Geração de volta hoje com o historiador e pesquisador Rogério Arruda. E os meninos têm perguntas aqui, né? Gostaria de saber como é que você faz para preservar as fotos? Eu tenho poucas fotografias na minha casa, assim, essas antigas, né? Então o que eu faço é colocar em papel especial, envelope em papel especial, não deixo perto de lugares úmidos e guardado em armário que não tem acesso ao sol nem à umidade. Agora, as fotografias antigas nos museus e arquivos, né, elas ficam guardadas também em ambientes com controle de umidade e controle de temperatura, em armários especiais e também em envelopes especiais. Então, assim, essas fotografias são muito, né, importantes para a gente, então tem que guardá-las direitinho, né? Como é que você encontrou essas fotografias aqui que estão nos livros? Você foi a museus ou foi pesquisa em jornais também? Sim, eu fui a museus, eu fui a Campanha, a Ouro Preto, né, a Diamantina, a Juiz de Fora, né, pesquisei aqui em Belo Horizonte, né, então nessas cidades, todas elas têm acervo de fotografia, então em cada uma delas eu fui, né, nos arquivos, nos museus, né, e consultei o acervo e em alguns desses lugares eu reproduzi as imagens, né, e algumas delas eu coloquei no livro, né. Claro que eu reproduzi muito mais imagens do que aquelas que entraram para o livro. Então, assim, um acervo também não existe tanta imagem assim não, né? Mas as que existem estão bem guardadas nos museus, né? Querem perguntar? E tem uma imagem, assim, que você mais gosta, ou algo do tipo, assim, um lugar que você visitou, que você mais gostou? Uma foto que te marcou, marcou, né? Que te marcou, nessa que você pesquisa guarda muito bem. Assim, a gente acaba criando uma relação com essas fotografias, né? Exatamente desse jeito que está falando. A gente fica muito íntimo dessas imagens, dessas pessoas que a gente nem sabe quem são, né? Então, assim, na verdade, com cada uma dessas imagens a gente tem uma pequena história, né? Gosta delas igualmente, né? Agora, assim, uma que eu gosto muito que está no livro é um panorama de Juiz de Fora. Então, esses panoramas quase não existem mais. E na época foram feitos vários desses panoramas. Então essa eu gosto especialmente porque ela é um exemplar de um tipo de fotografia que fazia na época e hoje em dia a gente não tem quase mais. É a cidade toda, né? De um lado a outro. Ó. Isso. Né? Realmente você não vê. E aí o fotógrafo fez três fotografias e colou uma na outra, né? Para dar o panorama da cidade. Você está me lembrando aí, Rogério, eu fui numa feira lá em Buenos Aires, que era uma barraquinha assim, aberta na rua, assim, com fotos antigas de pessoas, assim, que você nunca viu. Aí eu falei, gente, que coisa interessante você levar uma foto para sua casa, né, de uma pessoa, né, do século passado, de uns 50, viveu 50 anos atrás, preta e branca. Quer dizer, elas viraram artigo de decoração. O que acontece? Exatamente isso, né? A gente encontra essas fotografias em museus e arquivos, né? Públicos ou privados, mas encontramos também nessas feiras livres, né? Feiras de antiguidades, né? Eu também sou um daqueles que gosta, né? De ir nessas feiras, né? Para ver esse tipo de fotografia antiga. Então, exatamente essa dúvida fica com a gente, né? São pessoas que eu nem conheço, como que essas imagens, essas fotografias foram parar aqui numa feira, né? Mas a gente às vezes compra essas imagens, né? Por conta desse amor ao passado, à história da fotografia, né? Então, por exemplo, quando eu vou a essas feiras e compro uma dessas imagens, né? É exatamente movido aí pelo meu interesse sobre a história da fotografia, né? Então, eu coleciono essas imagens como um pesquisador. Nós vamos ver agora uma história, gente, super interessante. Com todas as possibilidades da fotografia digital, algumas pessoas ainda têm interesse, até fascínio pelas técnicas analógicas. Nós conversamos com a Ale Fonseca, que estuda belas artes e fotografia desde os 13 anos de idade. Mesmo antenado com a tecnologia atual, ele não abre mão de câmeras, lentes e processos de revelação que para outros ficaram no passado. Vamos ver. De repente eu comecei a mexer com a câmera e comecei a, sei lá, criar um envolvimento com fotografia, eu comecei a gostar dos resultados. Isso ainda é bem novo, assim, fotografia analógica, todo mundo liga muito ao passado, mas ela, às vezes, é o mais futurista, né? O mais revolucionário, de certa forma. É difícil separar o mecânico de uma coisa mais filosófica, a diferença é muito do tempo, que é o quê? Você fotografa às cegas, né? Sem ver o que você está fotografando. Depois você vai para o laboratório, revela, e depois você tem a pós-produção. O tempo disso é diferente.
E o tanto que você pensa para tirar uma foto antes também é diferente. Hoje em dia é engraçado, porque a gente está vendo um ressurgimento não só da fotografia analógica, como das estéticas, mais das estéticas do analógico. São técnicas que buscam um olhar de fotografia, às vezes até meio tosquinho, dos anos 60, 70, uma coisa mais louca, experimental e tal, as pessoas buscam bastante. É uma coisa engraçada, porque muitas pessoas associam a fotografia analógica sempre a essas características, esses defeitos, entre aspas, né, esses efeitos. E não é necessariamente assim. Hoje em dia a gente tem muita imagem à nossa volta, né? Nunca na humanidade houve tanta imagem em volta do ser humano. Mas uma imagem que consegue captar aquele poder ou momento, aquele ponto de interesse, ela sempre vai ter seu poder. A fotografia analógica, para mim, é um portal do mundo que a gente vive hoje para um outro mundo que eu vejo com o auxílio da câmera que eu quero mostrar para as pessoas. É como se fosse uma máquina mesmo que me levasse para esse outro universo. Bacana demais, né? É muito interessante. Então, é isso mesmo, né? Você, quando vê uma fotografia, você tem ali uma aula de história, né, Rogério? Sim, sim. Então, assim, essa aula de história, né, a gente encontra na própria fotografia, né? A gente encontra nos jornais. E claro que a gente tem que fazer perguntas, né? A essas fontes, às fotografias, por exemplo. Quem são essas pessoas, de onde vieram, qual técnica usada, né? Que fotógrafo era esse, onde ele residia. E para os jornais a mesma coisa, né? Eles trazem informações para a gente, nós temos que também ter perguntas, né? Para essas fotografias e para os jornais, né? Que a gente lê. Que uma imagem fala muita coisa, né? Exato, é a escrita com a luz, né? Exato, a escrita com a luz. Quem queria perguntar? Qual foi a primeira fotografia que chegou na cidade de Minas Gerais? Em qual cidade? Olha, a fotografia, um fotógrafo chega em Minas Gerais, em Ouro Preto, em 1845. E nos jornais fala que ele tinha vindo de Pouso Alegre, da cidade de Pouso Alegre. Então imagino que foi em Pouso Alegre, né, que a gente tem notícia da chegada da fotografia. Mas a gente não tem notícia sobre ele lá em Pouso Alegre. Só quando ele chega em Ouro Preto que os jornais vão dizer, olha, fulano de tal chegou, né, em Ouro retratista. Preto. Um retratista. Ele era francês e se chamava Hipólito Lavenu. Então ele veio da França, ficou no Brasil, a gente não sabe quanto tempo, né? E é ele o primeiro que a gente registra, né, que tenha chegado em Minas Gerais em 1845. Em Pouso Alegre, depois vai para Ouro Preto. E eram basicamente retratos, né, que faziam, basicamente retratos. A fotografia inicialmente, ela começa, na verdade, com objetos inanimados, cidades, prédios, nos primeiros momentos, porque a chapa era pouco sensível à luz. E depois, né, com alguns anos, 4, 5 anos, que consegue-se fazer fotografias de pessoas, retratos com mais qualidade. Então, o retrato, né, é o principal produto fotográfico do século XIX. Bacana, você também me pergunta? Bom, eu queria saber como que os fotógrafos conseguem passar a imagem da cidade, tipo assim, o caráter da cidade, como que ela é por uma fotografia, entendeu? Sim. Como que eles conseguem? Muitas vezes essas características da cidade, né, ou das pessoas, né, eles conseguem assim, por exemplo, né, nessa que a gente viu, é um panorama, né? Então é um panorama que tenta fazer uma fotografia em que várias partes da cidade aparecem ao mesmo tempo, né? Já outros fazem fotografias tipo postal, né? Pegando, por exemplo, fazendo uma foto de uma igreja, de uma rua, de um prédio público. Então essas características da cidade pode ser feita a partir disso, né? Fotografando determinados prédios, né? Mas falar das cidades, a gente tem que falar também das pessoas que moram nas cidades, né? Então a gente tem isso também, fotografias em estúdio, né? E depois, quando o tempo vai passando, né? Se tem fotografia das pessoas nas ruas também, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, já vamos voltar que vocês querem perguntar também, né? Vamos voltar já já com o Rogério Arruda aqui no Geração. Take